vamos começando. Bom, hoje a gente vai falar sobre os hipolipemiantes, ou então a gente falar do tratamento das dislipêmias em geral, que basicamente é um aumento de triglicéridos, principalmente o que interessa pra gente que não esteja a níveis altos, o VLDL, o LDL e e quilomicrones também, porque a gente sabe que isso depois pode trazer muitos problemas e a gente tem que pensar que eles não devem estar em circulação. Então a gente tem que diminuir eles dentro de vasos sanguíneos, principalmente porque se a gente tiver esses ácidos graxos, principalmente o VLDL e LDL, a nível de circulação sanguínea, eles podem acabar grudando, digamos, na parede do vaso e formar a placa de ateroma. Isso a gente sabe que tem muitas complicações, porque pode desde essa placa de ateroma crescer, que é algo um pouco mais raro, mas que ela pode crescer e acabar obstruindo toda a luz do vaso, ou então, o que seria mais comum, que é justamente desprender algum fragmento dessa placa de ateroma, formar um trombo que vire um êmbolo e acabe chegando em outro lugar e pode causar outras complicações, já seja um infarto ou um AVC. Então, é com isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, geralmente, um paciente, quando ele tem alguma cardiopatia, já que a gente está num módulo basicamente de cardio, a gente tem que tomar muito cuidado e controlar muito bem o colesterol dele, justamente para a gente saber se ele tem esse colesterol alto, porque daí somaria um fator de risco a mais do que poderiam ser as consequências, já que esse paciente tem uma cardiopatia, do que poderiam ser consequências mais severas, como por exemplo a gente já tinha falado do infarto e de um possível AVC. Então é com tudo isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e lembrando que apesar de ter ficado lá na era 1, também juntando com essa questão de um pensamento, um tratamento de um paciente com alguma cardiopatia, também é muito interessante a gente pensar em usar um antiagregante ou um anticoagulante, porque também diminui o risco de muitas consequências e possivelmente fatais, dependendo do que a gente for pensar. Bom, hipolipemiantes. O que a gente tem como disponível no mercado para a gente poder tratar e diminuir esse colesterol? Ou tratar dislipêmias em gerais, porque apesar de tudo isso que eu falei para vocês agora, também não se esqueçam que a gente tem algumas enfermidades genéticas que podem causar isso, como é a hipercolesterolemia familiar, que não é tão comum, até onde eu sei, mas de qualquer forma também são pacientes que vão ser tratados com esses tipos de fármacos e a gente vai ver, conforme a gente for passando pelos grupos, quais fármacos a gente pode usar no caso dessa patologia. Bom, a gente tem inibidores da síntese de colesterol ou da sua secreção, ou eles vão inibir tanto a síntese quanto a sua secreção. E como exemplo a gente tem as estatinas e o ácido nicotínico, que tenham em conta que aqui, de todos os hipolipemiantes que a gente for falar, é impossível não saber e é o que vocês mais têm que ter atenção, que são as estatinas e os fibratos, que a gente vai ver já já, porque são os fármacos mais complexos, onde o mecanismo de ação deles, aqui eu tentei colocar de uma forma mais resumida para poder entender mais ou menos o que o grupo faz e como ele faz isso. Mas de qualquer forma, no Apunte está descrito, como sempre, no Apunte eu tento colocar informações mais completas, digamos, que talvez eu não julgue necessário para um oral, mas como a gente não sabe como vai ser, então aqui eu vou colocar e vou tentar explicar para vocês entenderem, depois se caso vocês forem ler o Apunte já ter uma noção de como que funciona tudo isso. E o ácido nicotínico também pode ser usado, mas tem muitas restrições, como a gente vai ver já já. Então, principalmente dentro dos inibidores da síntese ou secreção ou dos ambos, quando a gente fala de colesterol, são as estatinas. Sequestradores do ácido biliar, que são as resinas. Os sequestradores de ácido biliar, vocês podem ver na faculdade, talvez com outro nome, englobado num grupo que seja inibição da absorção intestinal, porque, se eu não me engano, na diapo que eu vi de vocês ano passado, estava englobado tanto o ezetimiba, que é o inibidor da absorção intestinal, englobado junto com as resinas como inibidor da absorção intestinal. Que, na verdade, as resinas elas vão fazer, elas vão inibir, de certa forma, essa absorção, porém, a nomenclatura que está usada, o grupo que está usado a partir do livro, são como sequestradores de ácido biliar, e isso, para mim, fica muito mais fácil e mais didático quando a gente for falar do mecanismo de ação pelo qual as resinas atuam. Então, por isso que eu fiz essa separação. Mas se caso vocês verem dentro do mesmo grupo,
as resinas e o ezetimiba, não tem problema, não se assustem, porque pode ser considerado também dessa forma. Bom, o ezetimiba eu já acabei de falar. Ativadores de elementos reguladores, que são os fibratos. Isso daqui fica um pouco nessa classificação, fica um pouco meio, sei lá, abstrato, mas vocês vão entender melhor quando a gente fala do mecanismo de ação, porque justamente vai atuar a nível de um receptor, que ele está intracelular, e dessa forma vai modificar esses elementos reguladores de todo o metabolismo, digamos, do colesterol do nosso corpo. Mas vai ficar mais claro depois, eu só coloquei aqui porque é o nome do grupo que pertence aos fibratos. Depois a gente tem inibidores da PCSK, que a gente vai ver o que é. Já aviso para vocês, são anticorpos monoclonais e a gente vai ver, são dois basicamente que tem. Porém, aqui a gente tem um problema tanto nos inibidores de PCSK9 quanto nos ácidos graxos ômega 3, porque são são coisas que estão sendo muito investigadas ainda, não tem a comprovação total da eficácia para tratamento das dislipêmias. E os anticorpos monoclonais por 3 motivos. Além desse que eu falei que está sendo muito investigado ainda, então não tem uma aprovação total. Nos Estados Unidos, sim, a FDA já aprovou, mas aqui na Argentina está começando a se introduzir agora esses anticorpos monoclonais. Segundo, que é extremamente caro terapia com anticorpo monoclonal. Eu acho que eu já comentei isso com vocês quando a gente viu a aula de asma e EPOC, a primeira aula da primeira era, e que os anticorpos monoclonais são muito caros e eles podem trazer muitos benefícios. Eu sou, pelo menos, um apaixonado pelos anticorpos monoclonais, mas de certa forma eles podem trazer muitos malefícios, porque, bom, a gente vai ver depois com os efeitos adversos. Mas tenham em conta que esses dois últimos grupos, os anticorpos monoclonais e os ácidos graxos ômega 3, são fármacos que não necessariamente são os que vocês têm que ter mais em conta, porque são tratamentos muito novos que estão em investigação ainda. Tem muitos outros que eu não quis colocar aqui, porque na diapo de vocês no ano passado eles não incorporaram. E além disso, porque, como eu falei, os inibidores da PCSK9 e os ácidos graxos ômega 3 têm muito mais estudos em cima deles do que esses outros fármacos que estão muito novos. Porque esses outros fármacos, se a gente for pegar as fases de um ensaio clínico, está bem no começo dos estudos desses fármacos, então por isso que eu não achei válido colocar, porque eles nem podem ser utilizados ainda. Bom, começamos então com um dos principais grupos dos hipolipemiantes, que são as estatinas. Aqui eu coloquei alguns exemplos que talvez vocês já ouviram em algum lugar, ou até algum familiar de vocês às vezes pode tomar. Eu falo isso porque, por exemplo, meu pai toma simvastatina, a minha avó tomava simvastatina, então são os nomes talvez mais comuns de vocês ouvirem. Tem mais, mas eles sempre vão terminar em estatina, ou pelo menos a maioria deles. E isso vai talvez ajudar vocês a lembrarem que fazem parte do grupo das estatinas. Então tem a atorvastatina, lovastatina, rosuvastatina e simvastatina. Com o mecanismo de ação, o que eles vão fazer? Aqui a gente desce um pouquinho numa imagem que eu coloquei para vocês, que se vocês olharem aqui, apesar de estar em inglês, estatins é justamente a estatina. Elas vão atuar bloqueando essa enzima que talvez não dê para ver muito bem, mas é a HMG-CoA reductasa. Se ela inibe essa enzima, concorda comigo que todo esse processo que tem embaixo não vai acontecer. Então daqui para baixo, nada acontece. E se a gente for ver o que aconteceria depois, basicamente formaria colesterol, ubiquinona e algumas proteínas. E aqui o que interessa para a gente? Que se a gente parar essa via de produção aqui em cima, a gente não vai formar colesterol e dessa forma a gente diminui a síntese de colesterol, como a gente tinha falado, que era o grupo que ela pertencia. Então, voltando aqui, mecanismo de ação vai justamente inibir essa enzima, que eu mostrei agora para vocês na foto, e com essa inibição o que vai acontecer? Vai me diminuir o colesterol intrahepático por basicamente 2 mecanismos. Tem muito mais, mas o que mais importa para entender essa diminuição do colesterol são basicamente esses 2 mecanismos como que ela diminui o colesterol intrahepático. Primeiro que sobreexpressam os receptores de LDL. O que esses receptores vão fazer? Esses receptores se unem a LDL, vão internalizar esse complexo, digamos, LDL receptor, e isso dentro do fígado, o que os hepatocitos basicamente vão fazer é lisar esse complexo todo e acaba destruindo a própria LDL. Então, por isso, vai aumentar a eliminação e o seu catabolismo. O catabolismo de quem? Da própria LDL.
Com isso vai descender a produção de VLDL, porque para a gente conseguir produzir uma VLDL, a gente precisa do, entre aspas, um precursor que seria a próxima LDL. Com isso, justamente vai diminuir essa conversão de uma para outra lipoproteína. Até aqui, alguma dúvida em relação ao mecanismo de ação? Não, tranquilo. Perfeito. Outra coisa que eu vou comentar com vocês aqui a respeito das estatinas é que elas têm uma atuação em relação à transcrição de genes. Justamente por sobreexpressar receptores de LDL, uma das coisas que elas fazem a nível de núcleo é justamente estimular com que a transcrição gênica para a formação de novos receptores e dessa forma poder expressar mais receptores. Então tenham em conta que as estatinas também podem atuar em transcrição gênica. Por que eu falo isso? Porque elas têm alguns efeitos pleiotrópicos. O que significa pleiotropismo? Era basicamente quando um gene poderia gerar mais de um efeito, poderia transcrever para mais de uma proteína ou ter mais de uma função. Então, as estatinas, além de fazer essa sobreexpressão dos receptores LDL, elas também vão causar uma diminuição da inflamação, uma diminuição na ativação plaquetária, aumentar a estabilidade da placa, que a placa nesse caso é a própria placa de ateroma, e diminuir a disfunção endotelial, que a gente sabe que a partir de uma disfunção endotelial é muito mais fácil desse colesterol, desse ácido graxo, se depositar na parede do vaso e a partir daí começar a formar uma placa de ateroma. Se eu não estou tão ruim de memória, era esse gene que as estatinas atuavam. SCREBP. É isso. SCREBP ou é SCREB. Depois eu posso olhar certinho para vocês. Mas interfere na produção gênica, na transcrição gênica para a produção de muitos efeitos posteriores. Um deles sobre expressar receptores de LDL e outras alterações que podem fazer a nível genômico que vai me gerar depois de resposta final é diminuir a inflamação, diminuir a ativação plaquetária, aumentar a estabilidade da placa e diminuir a disfunção endotelial. Bom, em relação à administração, principalmente vai ser dada por via oral, até porque a gente tem que pensar que esses pacientes eles vão ter que fazer um tratamento, digamos, sozinhos e em casa, então não tem como ter uma administração, não seria vantajoso ter uma administração que fosse intravenosa ou intramuscular, porque são fármacos que são administrados todos os dias. E aqui uma recomendação que se administra geralmente à noite, se prefere administrar pela noite, porque o pico de síntese de colesterol se dá às 2 horas da manhã. Então a gente prefere administrar, por exemplo, a gente pede para o paciente tomar quando ele for jantar, porque daí esse fármaco vai estar atuando justamente no pico, ou seja, na maior produção de colesterol. E como as estatinas bloqueiam essa síntese do colesterol, ali a gente vai ter uma atuação muito melhor. Em relação à distribuição, tem uma alta união à proteína, tem uma biodisponibilidade muito baixa, mas ainda assim são fármacos extremamente recomendados e usados, eu diria até que de primeira linha para tratamento de dislipêmias, não de todas as dislipêmias, por isso que eu não posso afirmar que é a primeira linha, mas sempre que apareça um paciente que não dê muita informação para vocês, só fala, preciso tratar de dislipêmias, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês são as estatinas. Em relação ao metabolismo, é por via hepática, pela toda a família do citocromo 450. Alguns fármacos se metabolizam por citocromo 3A4 e alguns outros por 2C9. Mas está dentro dessa família, então é dado por citocromos. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles fármacos que são ativadores ou inibidores de citocromo, com exceção da rosuvastatina, que ela se metaboliza por via hepática, mas não utiliza citocromos. E a excreção é principalmente por via biliar. Até aqui, alguma dúvida? Não. Seguimos então. Bom, estatinas com relação aos efeitos adversos. Transtornos gastrointestinais, que são os clássicos, náusea, vômito, diarreia, erupções cutâneas, que poderia se associar como se fosse uma reação de hipersensibilidade, cefaleias, insônio, pode aumentar as transaminasas e isso a gente tem que ficar muito atento, porque a partir do momento que o paciente ele começa a tomar uma estatina, a gente tem que começar a controlar os níveis de transaminasas deles. Porque se tiver um aumento
maior a 3 vezes as transaminasas normais, é algo que é um critério de suspensão para as estatinas. Ou seja, o paciente começou a tomar estatina hoje. Daqui um mês eu vou avaliar as transaminasas dele. Teve um aumento dobrou. Por exemplo, o valor normal, sei lá, era 50, eu não lembro o valor normal, por isso que eu vou chutar qualquer valor. Digamos que era 50. No mês seguinte, o paciente apresentou 100. Dobrou, mas não é um aumento 3 vezes a mais. Então, eu posso continuar administrando estatina e vou continuar analisando as transaminasas. A partir do momento que o valor das transaminasas está 3 vezes maior o valor normal, eu tenho que suspender as estatinas e, consequentemente, eu vou passar para outro fármaco. Mas a gente não vai deixar o paciente sem tratamento, mas as estatinas não podem mais ser utilizadas. E, obviamente, a gente também vai ter que avaliar a função hepática, porque o aumento das transaminasas pode me gerar um dano hepático. Pode apresentar rabdomiólise e isso vai me gerar um critério de suspensão mais transitório. Por quê? A partir do momento que o paciente apresenta uma rabdomiólise... Todo mundo sabe o que é rabdomiólise? Se não, eu explico, por isso que eu estou perguntando. Eu não lembro. Rabdomiólise é rompimento de fibras de músculo esquelético. Então, a partir do momento que o paciente apresentar a rabdomiólise, eu suspendo o tratamento, espero, digamos, ele ter uma recuperação e volto a dar de novo. Não é um critério de suspensão para nunca mais voltar a usar, como seria as transaminasas. Por isso que fala que é uma suspensão transitória. E pode também causar uma ruptura de tendão, e aqui fica muito fácil, talvez, de relacionar a rabdomiólise já com uma ruptura de tendão. Bom, em relação às interações, a gente tem que tomar cuidado em usar estatinas junto com os fibratos, que é uma outra classe de fármaco que a gente vai ver hoje, com ciclosporina, que ciclosporina, se eu não me engano, é um antineoplásico, eritromicina, que era um antibiótico que a gente viu, porque se você interagir estatinas com qualquer um desses 3 fármacos, a gente vai aumentar o risco de ter uma miopatia. E a miopatia se associa com a rabdomiólise, certo? E também muito cuidado com inibidores de citocromo, como a gente tinha falado, pelo metabolismo da maioria, com exceção da rosuvastatina. Inibidores de citocromo podem me prolongar a vida média das estatinas e isso pode me aumenta o risco de gerar efeito adverso e toxicidade pelas estatinas. E aqui eu coloquei alguns exemplos de inibidores de citocromo, muito relacionado com o que a gente tem visto agora em cardio, que seria a amiodarona, diltiazem, verapamil e losartan. São alguns exemplos. Obviamente, a gente tem muitos outros fármacos que são inibidores de citocromo, mas aqui eu coloquei para vocês relacionarem um pouco com os fármacos que vocês viram agora na era 2. Bom, em relação à miopatia, como que é causada isso? A rabdomiólise ela é causada por... Lembra que aqui em cima, quando a gente viu, uma das coisas que diminuía era justamente o colesterol por inibição dessa enzima aqui em cima. Porém, também diminuía a ubiquinona. E justamente a ubiquinona é importante para, digamos, manter o músculo esquelético, certo? Então, a diminuição da ubiquinona pode me aumenta o risco de gerar uma rabdomiólise. Também a desestabilização das membranas celulares, porque lembra que a gente falou que as estatinas elas vão me ajudar na estabilização do endotélio em si. Mas as estatinas podem gerar uma desestabilização nas membranas celulares, não necessariamente do endotélio, porque o endotélio justamente ela ajuda a proteger esse endotélio. Mas as membranas celulares podem me gerar uma desestabilização, e se eu gero uma desestabilização em membranas celulares de células do músculo esquelético, pode acabar com que se rompam, e isso vai me gerar um rompimento dessas fibras. Por inibição da duplicação do miocito, porque elas podem interferir também no que seria como se chama? A renovação dos miocitos, e também pode me estimular a apoptose das próprias células musculares. Então, por tudo isso, pode me gerar, no final de tudo, uma rabdomiólise. E a gente tem fatores que predispõem à miopatia. Quais são? Mulheres estão mais predispostas, idade avançada, justamente porque já tem uma perda de massa muscular, deterioro da função renal, porque daí tem a ver com clearance de creatinina, diabetes, hipotiroidismo, exercício físico extremo, porque já é um paciente, já seria um indivíduo que já tem uma debilidade muscular justamente por um esforço excessivo dos músculos em geral, ingesta excessiva de álcool, alteração de eletrolitos e uso de drogas,
principalmente, não é exclusivo, mas principalmente de drogas endovenosas. Também podem gerar hepatotoxicidade e isso está muito relacionado com a dose em que eu dou desse fármaco, ou seja, a maior dose, maior chance de gerar, de resultar numa hepatotoxicidade. Porém, com certeza vai se reverter, com a redução da dose, como a gente estava falando, tem uma relação direta da dose e o risco de gerar hepatotoxicidade. Não reaparece se você reintroduz estatina. Por exemplo, em que caso? Um paciente ele vinha apresentando efeitos adversos com a estatina, a gente suspendeu a estatina, passou para outro medicamento e por algum momento eu quero voltar a usar estatinas, isso não é uma contraindicação, não me gera esse antecedente de ter suspendido as estatinas em algum momento, não me impede de voltar a administrar essas estatinas para esse paciente. E é raro, apesar de ser uma hepatotoxicidade, é raro que chegue a uma faixa hepática completa, como tem outros fármacos que poderiam fazer. E está contraindicado em embaraço e lactância, porque vai passar a barreira hematoplacentária. E eles vão gerar alguns efeitos lipídicos, que é justamente o que a gente busca com isso. E aqui a gente tem algumas porcentagens que isso talvez eles possam jogar com vocês no oral. Não no sentido, eu pelo menos não diria de saber exatamente a porcentagem, mas sim saber dentre os fármacos que a gente vai ver, qual que tem uma diminuição maior ou menor do colesterol total, da LDL, dos triacilglicéridos e qual deles que aumentam mais o HDL. Então, por isso aqui sempre a gente vai tentar analisar a diminuição do colesterol total, que no caso das estatinas é entre um 20% e um 45%, a diminuição do LDL, que é entre um 25% e um 65%, então isso é muito bom. Diminui os triacilglicéridos entre um 5% e 20% e aumentam os HDL entre um 5% e um 15%. Até aqui, alguma dúvida? Perfeito. E aqui eu coloquei são os mais efetivos e melhor tolerados, porque alguns outros que a gente vai ver, como eu falei, na verdade, se eu não me engano, ou era o ômega 3 ou era os anticorpos monoclonais, que agora eu já vou ver e vou lembrar. Eles são mais efetivos no aumento do HDL, que é, digamos, entre aspas, o colesterol bom, mas as estatinas são as melhores toleradas por conta dos efeitos adversos. Bom, ezetimiba. O que ela fazia? Ela estava dentro do grupo dos fármacos que inibiam a absorção intestinal, basicamente do colesterol, certo? Então, o mecanismo de ação é justamente inibir. Porém, como que inibe? Bloqueando um cotransportador que vai estar a nível intestinal, que é o NPC1L1. O que é isso? É um cotransportador, que não sei se vocês lembram de Bioc, é um cotransportador que chama Niemann-Pick C tipo 1. É isso. E tudo isso me resulta nessa sigla aqui. O que esse cotransportador vai fazer? Basicamente, ele manda o colesterol para dentro, ou seja, ele absorve o colesterol. E se você tem esse cotransportador inibido, ele não vai absorver esse colesterol, que vem principalmente da dieta. Não afeta a absorção de triacilglicéridos, nem de ácidos graxos e principalmente de... Tá bom, vai lá. E principalmente de vitaminas lipossolúveis. Isso é muito importante saber que o ezetimiba não altera as vitaminas lipossolúveis, porque as resinas, lembra que eu falei que as resinas também poderiam ser enquadradas em um grupo de fármacos que inibem a absorção intestinal? As resinas elas vão interferir na absorção das vitaminas lipossolúveis, coisa que o ezetimiba não faz, certo? Bom, dentro de tudo tem uma boa, é bem tolerado e tem uma baixa interação com a família dos citocromos em geral. E justamente aqui, por ser bem tolerado, é uma opção terapêutica muito interessante. Ele é administrado também por via oral, tem uma alta união a proteínas, se absorve muito pouco justamente porque aonde ele tem que atuar, que é nesse cotransportador, está no intestino. Então ele não precisa se absorver para poder chegar num lugar mais longe ou chegar no sítio de ação dele, porque o próprio sítio de ação dele é exatamente no intestino, certo? Se conjuga no enterocito e genera um metabolito ativo. Isso o que significa? A pequena parte desse fármaco que vai ser absorvido, quando ele é absorvido, ele tem que passar por dentro da célula do intestino, que é o enterocito.
Quando ele passa para dentro do enterocito, lembrem-se que nos enterocitos a gente também tem enzimas da família dos citocromos. E esses citocromos dentro do enterocito vão metabolizar um pouco desse fármaco, porém esse metabolismo vai me gerar um outro metabolito ativo que de certa forma vai voltar para a luz intestinal. De que forma? Sofrendo uma recirculação enterohepática. Porque o que era a recirculação enterohepática? Era um fármaco que ele chegava a nível do intestino, ele era absorvido, passava a corrente sanguínea, chegava em fígado, porém do fígado, quando ele ia para a circulação sistêmica, de alguma forma ele voltava para a luz intestinal e dessa forma continuava sempre um ciclo de absorve, passa para sistema, volta para a luz, vai para sistema, volta para a luz, e essa recirculação enterohepática é uma das coisas que sofre esse fármaco. Aqui eu não coloquei o metabolismo porque, justamente, como ele está na luz intestinal, esse fármaco ele vai ser excretado pelas próprias fezes, então ele sem sofrer algum metabolismo, salvo essa parte do fármaco que entra dentro do enterocito, que essa sim sofre um metabolismo, mas que, como eu falei, vai gerar um metabolito ativo. E em algum momento, esse metabolito, como volta para a luz intestinal, vai ser eliminado tal qual ele está ali, como metabolito ativo e não como algum outro composto inativo. Então não tem um metabolismo per se em algum órgão que não seja nas próprias células intestinais. Em relação à excreção, é por via fecal, como eu falei, se está na luz do intestino, sai por ali mesmo. Os efeitos adversos, como eu já tinha falado, que eles são bem tolerados, são poucos e são infrequentes. Transtorno gastrointestinais, sempre a mesma coisa comum, náusea, vômito, diarreia, cefaleia, astênia, gosto metálico e aumento da CPK por conta de uma alteração, uma possível alteração também a nível de músculo esquelético. Mas não é nada tão marcado, como fala aqui, que são efeitos adversos muito leves, então não é algo que a gente deveria se preocupar tanto quanto as estatinas quando a gente falava da rabdomiólise. E em que pacientes a gente vai utilizar o ezetimiba? Principalmente os pacientes que a gente tentou controlar só com estatinas e a gente não conseguiu abaixar os níveis de colesterol desse paciente. Então eu agrego um tratamento com ezetimiba, certo? Alguma dúvida? Lucas, desculpa, eu não entendi direito esse aumento da CPK como um efeito adverso. O aumento da CPK ele está muito relacionado com o rompimento de fibras musculares. Então, também esse efeito adverso está relacionado com a rabdomiólise. A diferença com a estatina é que a ezetimiba, se ela gera algum rompimento, não é algo que o paciente vai me apresentar uma clínica pela perda dessas fibras musculares, como aconteceria nas estatinas. Não é algo que eu tenho que me preocupar em medir, em saber como é que está o paciente, porque geralmente não vai gerar sintomas. Mas sim, se você fizer um laboratório, vai apresentar um aumento dessa CPK. Ah, tá, obrigada. Imagina. Bom, passando aos fibratos, lembrando que é o segundo grupo mais importante da aula de hoje e tenham em conta. Os fibratos, exemplos, ciprofibrato, bezafibrato, fenofibrato e genfibrosilo. Preste atenção que os primeiros 3 nomes têm fibrato no nome, não é tão difícil de lembrar. E o genfibrosilo tem o fibro, que talvez também ajude a lembrar, que é um fibrato. O mecanismo de ação deles, como eu tinha comentado com vocês, é a nível de um receptor intracelular, que nesse caso está intracelular e intranuclear, certo? Que é o receptor PPAR de tipo alfa. Não sei se vocês lembram desses receptores, mas a gente tinha um outro que talvez vocês lembrem, que é o PPAR gama, que tem a ver com inflamação, enfim. Nesse caso é o PPAR alfa. Que o que ele vai fazer? Vai regular a expressão de genes de enzimas implicadas no metabolismo das lipoproteínas que tem muito triglicérido. Por que aqui a gente está falando de novo de expressão de genes? Porque todos os receptores que são intracelulares, eles vão atuar na transcrição de genes. E justamente interferindo na produção dessas enzimas, que são as encarregadas de metabolizar essas lipoproteínas que têm muitos triglicéridos, eles vão acelerar o metabolismo do VLDL a nível periférico, ou seja, da quebra desse VLDL a nível periférico, e me vai aumentar a HDL, certo? Mecanismo de ação
curto e simples, estimulam o receptor nuclear, que é o PPAR-alfa, que vai aumentar que vai aumentar enzimas que são responsáveis por metabolizar as lipoproteínas que têm muito triglicérido. Por exemplo, a VLDL ou a própria LDL, que tem muito triglicérido. Principalmente aí a gente vai conseguir diminuir esses colesteroles, entre aspas, ruins, e dessa forma a gente consegue diminuir todo o risco do paciente que a gente tinha comentado anteriormente. A administração também por via oral. Em relação à distribuição, tem uma alta união à proteína, eles têm uma boa biodisponibilidade, eles atravessam barreira hematoencefálica e placenta. Se passa placenta, já relacionem que não pode se dar em embaraçadas. Agora, algumas ressalvas a fazer. O fenofibrato, que era esse carinha aqui, ele é uma prodroga. Lembram o conceito do que é uma prodroga? Precisa se metabolizar para ativar. Perfeito. Precisa sofrer algum tipo de metabolismo para poder se ativar. Além disso, o fenofibrato, além de ser uma prodroga, ele se absorve de forma parcial, ou seja, boa parte, apesar dos fibratos em geral terem uma boa biodisponibilidade, o fenofibrato em si, ele vai ter uma biodisponibilidade um pouco mais baixa dentro de todo o grupo, justamente porque ele se absorve em forma parcial. Porém, se eu quiser melhorar a absorção do fenofibrato, eu administro ele com alimentos, certo? E aqui o tempo de vida média, que é um tempo de vida média bem longo, entre 19 e 26 horas. Já o genfibrosil, ou genfibrosilo, como vocês quiserem, se absorve de forma completa e tem uma vida média extremamente mais baixa. Por isso que eu quis ressaltar esses dois, porque o fenofibrato é um dos fibratos com maior vida média e o genfibrosil é um fibrato com baixa vida média. Em relação ao metabolismo, é hepático por conjugação, porém nem todo fármaco que chega a fígado para ser metabolizado vai sofrer essa conjugação, porque é uma conjugação parcial e é com ácido glucurônico. Vocês podem achar em algum outro lugar também que o metabolismo deles é por glucuronidação, que é a mesma coisa. Porque geralmente quando a gente fala glucuronidação, sulfatação, é agregar ácido glucurônico e agregar ácido sulfúrico, certo? Ácido sulfúrico não, agregar um grupo. Como que fala, Lucas? Eu vou escrever aqui. Obrigada. Glucuronidação. Obrigada. Imagina. É simplesmente agregar um ácido perfeito. Já estou mesclando tudo. Um ácido glucurônico nesse fármaco, certo? E a excreção vai ser renal e também tem uma pequena porcentagem que pode ser excretada por via biliar, que consequentemente depois vai sair por fezes. Em relação aos efeitos adversos gastrointestinais, como dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, exantema, alopécia, aumento de peso, visão borrosa, impotência, principalmente em homens, leucopenia e anemia, potencial litógeno. Alguém sabe me dizer ou quer tentar chutar o que seria um potencial litógeno? Vou dar uma dica. Litógeno. Dar uma dica não, vou basicamente responder, né? É a gênese de um lito. O que era um lito? Lembram algo de litiases? Que era a formação... Um cálculo. Exatamente. Os fibratos, como efeito adverso, têm esse potencial de criar cálculos, principalmente a nível biliar. Podem causar miocites, que é a inflamação do músculo esquelético, e isso pode me levar a uma rabdomiólise. Pode me gerar uma mioglobúria, ou seja, a perda de mioglobina pelo rim, e pode me levar a uma insuficiência renal. Como contraindicações, como a gente tinha falado, como passa a placenta, está contraindicado em embaraço e também em ninhos não se pode usar, por conta dos efeitos adversos. Alguma dúvida? Bom, seguimos então. O que os fibratos vão gerar, digamos, de ação no final das contas? Muita coisa. Uma delas é aumentar
A1 e ApoA2. Isso que me gera um aumento do HDL. Porque vocês viram que eu falei que através do mecanismo de ação, que era ativar um receptor nuclear, ia diminuir principalmente VLDL, porque ia metabolizá-la mais, só que aumentava HDL. Como que aumenta HDL? Aumentando essas apoproteínas A1 e A2. Vai aumentar também a LPL, que a LPL era a lipo... Nossa, me fugiu agora. Lipoproteína lipasa? Lipoproteína lipase, é isso. Sim. Perfeito. Lipoproteína lipasa, que ela fazia? Ela basicamente hidrolisava os triglicéridos, por isso que diminui os triglicéridos. Hidrolisava triglicéridos principalmente dos quilomicrones e das VLDL, e isso me aumentava o HDL, certo? Aumenta o VLDL hepático. Por quê? Por uma captação que vai ser feita para ser destruído, entre aspas, ser destruído a nível hepático o VLDL e dessa forma também ajudar a diminuir esses níveis. Aumenta a degradação de ApoB, que isso tem a ver com porque a ApoB ela basicamente ajudava a criar LDL. Ela aumentava os níveis de LDL. Então, se eu degrado a ApoB, eu diminuo também a produção desse próprio LDL. Vai diminuir o VLDL, como eu falei, por conta de toda a transcrição gênica e produção de ApoB. Então, além dela degradar a ApoB, ela diminui a própria produção e isso tem a ver com a alteração na expressão gênica. Diminui PAI-1 e PCR, que PCR proteína C reativa, então diminui fatores de inflamação. Porque a gente sabe também pacientes que geralmente têm o colesterol alto, se estão associados à obesidade, é um paciente que está sempre em estado pró-inflamatório, justamente pela secreção de muitos fatores pró-inflamatórios, como por exemplo PAI-1 e PCR. Certo? Bom, Lucas, isso tudo é feito pela PPAR? sim, todos eles são feitos pela PPAR. Porque quando a gente fala, como eu falei, o receptor nuclear, como ele vai alterar a expressão gênica, ele pode alterar a expressão gênica em vários níveis. Então ela pode gerar várias ações, que dentre dessas ações que podem ser geradas pelos fibratos, essas daqui são alguns exemplos e eu acredito que estão quase todas. Quase todas não, estão todas. Mas sim, é sempre pelo mesmo mecanismo ativando o receptor nuclear. Bom, niacina ou ácido nicotínico. Niacina, não sei se vocês lembravam, mas aqui já tem um spoiler, que é a própria vitamina B3. O que acontece? Essa vitamina B3, se a gente administra doses suprafisiológicas, ou seja, a gente tem uma quantidade de vitamina B3 normal. Se eu administro exógeno, eu passo a ter doses suprafisiológicas. E a doses suprafisiológicas, essa vitamina, ela tem atividade vasodilatadora e hipolipemiante, certo? E dessa forma vai aumentar níveis de HDL, que era o colesterol, entre aspas, bom. Como mecanismo de ação, ela vai atuar de distintas formas, dependendo do órgão em que ela esteja. Se ela estiver nos adipocitos, que eram basicamente as células do tecido adiposo, elas vão estimular um receptor associado à proteína GI, ou seja, um receptor inibitório, e dessa forma vai diminuir a atividade da lipasa hormônio sensível, o que me inibe a lipólise de triacilglicérido, e como consequência final vai me diminuir a produção de VLDL. A nível de fígado, vai me ativar uma enzima que é a DGAT2, que era a diacilglicerol O-acetiltransferasa de tipo 2. O que ela vai fazer? Diminuir a síntese de triacilglicéridos e diminuir o catabolismo da ApoI, aumentando os níveis de HDL. Lembrando que a niacina estava dentro do grupo, junto com as estatinas, que alterava síntese, excreção ou tanto síntese quanto excreção dos triacilglicéridos em geral. E a nível de tecido periférico, principalmente em endotélio, vai estimular a atividade da lipoproteína lipasa e dessa forma me aumenta a hidrólise de triacilglicéridos, de quilomicrones e de VLDL. Com tudo isso, que como eles falam aqui, tudo um choclo,
infelizmente tem que saber os mecanismos de ações, principalmente nesses lugares que eu falei. Por quê? Interessa-nos adipocitos justamente para poder diminuir esse tecido adiposo do paciente a nível de fígado, para eu diminuir a concentração e diminuir o risco de gerar um fígado grasso em pacientes com colesterol alto, e em tecidos periféricos, como eu falei, principalmente no endotélio, para evitar toda a questão que a gente já falou da formação de uma placa de ateroma. Em relação à administração, também vai ser administrada por via oral, com uma absorção quase completa. Isso quer dizer que tem uma biodisponibilidade alta. Em relação à distribuição, tem um tempo de vida média de aproximadamente 1 hora, tem uma baixa união a proteínas. Em relação ao metabolismo, primeiro ele é conjugado com glicina, porém esse metabolismo vai me gerar um outro metabolito que ele não tem tanta ação quanto a própria niacina, mas ele sobra um pouquinho de ação nele, digamos, que é o ácido nicotinúrico, que está aqui para vocês. Ou seja, é um metabolito parcialmente ativo. Como vai ser excretado? A nível renal, e está contraindicado em pacientes com diabetes, gota, enfermidades hepáticas e também contraindicado em embaraço. Alguma dúvida até aqui? Lucas, esse controle, por exemplo, se você administra essa medicação, você vai controlando sempre através do perfil lipídico com o paciente, é isso? Sim, sempre controlando pelo perfil lipídico. Sempre. Entendi, tá. Isso foi muito boa a sua pergunta, porque no parcial da Aron eles queriam sempre saber controle, se tinha antídoto, se não tinha. Nesse caso, antídoto não faz muito sentido, porque não é algo que mata o paciente digamos, como eram os anticoagulantes. Mas essa pergunta é muito interessante, mas sim, sempre controle vendo como é que estão os níveis de colesterol, de LDL, HDL, VLDL do paciente, para ver se está diminuindo ruim e aumentando o bom, digamos. Certo. Bom, niacina é um fármaco extremamente mal tolerado, não deve ser pensado de maneira alguma como primeira opção de tratamento em um paciente. Ele segue sendo usado, sim, mas em ocasiões muito especiais, no sentido de que, por exemplo, um paciente que já testou todos os outros fármacos possíveis e nenhum resolve, eu posso tentar com a niacina. Mas saibam que, justamente por ser mal tolerado, não é um fármaco. Como eu falei, as estatinas é o primeiro que vocês terem que pensar, niacina nem de perto é o primeiro a se pensar. Não se administra em embaraço, como a gente já falou, que era contraindicado. Gera uma reação que é conhecida como flushing, que se eu não me engano a gente viu na aula passada, ou eu estou muito mal de memória, que é basicamente fazer uma vasodilatação cutânea, que é deixar o paciente meio vermelhinho. É isso. Só é um nome mais diferente, que enfim, coloquei porque vai saber, né? E saber que é o mais frequente esse flushing. A nível de pele, o que ele pode gerar? Sequedade, exantema, prurito e acantoses nigricans, que isso tem a ver com a resistência à insulina, principalmente um dos motivos que está contraindicado em pacientes diabéticos, justamente porque pode aumentar a resistência de insulina desses pacientes. A nível gastrointestinal, náuseas, vômitos, cólico e diarreia. Pode gerar uma hepatopatia com aumento de transaminasas, sim, e o paciente pode apresentar ou não icterícia. Hiperglucemia por resistência à insulina, como a gente estava falando antes. A nível cardiovascular, pode me gerar uma taquicardia e uma fibrilação auricular. Aqui é muito interessante pensar nisso, porque como a gente falou, ok que existem enfermidades genéticas que, por exemplo, a hipercolesterolemia familiar, que vai me gerar um aumento de triglicéridos no paciente e que não tem nada a ver com, digamos, com o coração, mas pensando que é um paciente obeso, que tem alguma cardiopatia, que tem um colesterol elevado, eu vou administrar como se diz? Um hipolipemiante para tratar toda essa questão lipídica do paciente, e ele já é cardiopata, e o efeito adverso da niacina é gerar problemas cardíacos. Ok, aqui pode não ser tão grave uma taquicardia, porque o paciente vai ter palpitação. Mas no caso dele já ter uma fibrilação auricular ou ele ter algum outro tipo de arritmia, é muito sério, então tem que tomar muito cuidado. E fazendo ressalva de novo, porque a ERA2 basicamente é cardio. Então,
tentem relacionar um pouquinho de tudo que seja quando a gente fala de efeitos adversos cardiovasculares. Também pode gerar miopatia e aumenta mais ainda o risco se for administrado com estatinas. Aumenta o risco de miopatia se for administrado niacina junto com as estatinas. Alguma dúvida? Lucas, essa niacina, então, ela seria pensada só para esse perfil de paciente do colesterol hereditário, desse colesterol alto hereditário, ou seria para outro perfil? Assim, em que perfil de paciente seria pensada a niacina? A niacina, principalmente pensada em pacientes que não respondem a outros tipos de tratamento que você já tentou antes. Como eu falei, é praticamente um último fármaco que você vai testar, dentro da disponibilidade do hospital, do lugar, do país, porque como eu falei, já já a gente vai ver os anticorpos monoclonais. Não adianta. Aqui na Argentina falar, eu vou usar o anticorpo monoclonal antes que a niacina, a Anmat nem aprovou os 2 anticorpos monoclonais que tem. Então, tipo assim, dentro da disponibilidade que você tem, se você já testou outras terapêuticas e não resolveu, aí você pode tentar com a niacina. Nesses casos, principalmente. Beleza. Bom, passando para as resinas. Como exemplo, temos colestiramina, colestipol e colesevelam. Como mecanismo de ação, vão se unir aos ácidos graxos biliares. Por quê? Primeiro, as resinas são moléculas com carga positiva e os ácidos biliares são moléculas com cargas negativas. Então, aqui aquela velha, como é que fala? Aquele velho ditado, os opostos se atraem. Junta a carga positiva do fármaco com a carga negativa dos ácidos biliares, principalmente a nível de intestino delgado. Dessa forma, não deixa com que os ácidos biliares sejam absorvidos. Se eles não são absorvidos, eu não tenho ácido biliar e também me diminui a absorção de colesterol. Assim de simples são as resinas. Em relação à administração, se dá por via oral. E eu coloquei aqui que na verdade ela é um pó, porque geralmente quando a gente pensa em via oral, pelo menos eu, penso numa cápsula ou num comprimido. Nesse caso é um outro tipo de apresentação, que é sólida também, porque é um pó, mas que você mistura em água e não é um comprimido em si. E tem um gosto horrível, mas enfim. Não porque eu tomei, senão porque eu vi que tem um gosto horrível. E elas não se absorvem justamente porque se a ação delas é dentro da luz do intestino delgado, para justamente se unir aos ácidos biliares e ao colesterol e não deixar com que eles se absorvam, não faz sentido esse fármaco, não tem o porquê desse fármaco se absorver, certo? E por fim vão se eliminar por fezes justamente porque já está ali na luz e sai por ali mesmo. Por isso que a gente não fala em relação à distribuição e nem a respeito de metabolismo. Por quê? O fármaco ele chega, se une ao que ele tem que se unir na luz intestinal e vai embora. Distribuição a gente fala quando esse fármaco se distribui pelo todo o sistema. Se esse fármaco não se absorve, logo ele não tem que se distribuir por sistema. E ele não se metaboliza por quê? Simplesmente ele está na luz do intestino, agarra o que ele tem que agarrar e vai embora. Então ele não sofre metabolismo, certo? Em relação às interações, aqui tem que tomar cuidado em se administrar com substâncias ácidas, porque as substâncias ácidas, geralmente, elas também têm uma carga negativa e isso faz com que se unam as resinas e acaba que essas resinas vão acabar eliminando essas substâncias ácidas. Aí vocês vão me falar, mas que paciente que vai tomar algo que seja uma substância ácida? Por exemplo, um fármaco, como eu já falei para vocês, a maioria dos medicamentos eles são substâncias, moléculas ácidas. Se você administra a resina com qualquer fármaco que seja ácido, ele pode ser eliminado antes, certo? E não cumprir o efeito dele. Em relação aos efeitos adversos, pode me gerar vai me gerar efeitos adversos a nível gastrointestinal, porque se nem é absorvido e não passa para o sistema, não faz sentido gerar efeitos adversos em outro lugar, porque esse fármaco nem chega em outros lugares. Então pode me gerar flatulências, náuseas e vômitos, estranhamento ou diarreias. E aqui eu coloquei os dois juntos porque são coisas totalmente opostas uma da outra, mas pode gerar uma das duas coisas. Obviamente não vai gerar as duas coisas ao mesmo tempo porque é impossível. Pode gerar esteatorreia, síndrome de malabsorção e aumenta a incidência de cálculos biliares, que aqui eu coloquei com o nome mais bonitinho, porque se eu colocasse potencial litógeno, de novo vocês já iam saber o que era. E está contraindicados em hipertrigliceridemias severas.
Sinceramente, não achei o motivo do porquê está contraindicado, já que é um fármaco que é para diminuir basicamente colesterol e ácidos biliares, mas está contraindicado. Só tenho informação para falar para vocês que é contraindicado. Inclusive, se na faculdade ou algo falar para vocês, me contem depois também. Alguma dúvida com as resinas? Tenho. Diga. É o seguinte, você falou lá em cima que acho que são os fibratos, né? Uhum, Que as resinas afetam a absorção das vitaminas lipossolúveis. uhum. Esse paciente, como efeito adverso, ele pode ter alguma alteração, por exemplo, em hormonas? Em hormonas diretamente não, nas vitaminas sim. Que eu não coloquei como efeito adverso, mas sim, vai ter uma diminuição da absorção das vitaminas lipossolúveis. Em Tá, hormônio não, a não ser que seja um paciente que esteja sob tratamento com suplementação hormonal e que seja uma hormona lipossolúvel e dessa forma ele não vai conseguir absorver. Mas aí seria um caso muito específico. Mas no beleza. caso de, imagina, mas no caso de absorção de vitaminas lipossolúveis que a gente adquire pela dieta, aí sim poderia ser alterado. Bom, inibidores de PCSK9 são os anticorpos monoclonais alirocumab e evolucumab. Ter em conta que são anticorpos monoclonais humanizados, isso por uma questão de nomenclatura. Só falo isso para vocês porque a gente tem anticorpos monoclonais que podem ser com propriedade que venham de ratos, pode ser metade humano, metade rato, pode ser 90% humano e 10% rato, como são casos dos humanizados, e os anticorpos monoclonais que são totalmente humanos, 100% o anticorpo humano. E por que interessa saber que se é humanizado humano, quimérico, ou se vem dos murinos? Não me pergunte por que chama murino, mas eu falo isso porque vai ter MO no nome, quando for de origem de rato, 100%, por uma questão de reação adversa, de efeitos adversos e de reação que o corpo pode apresentar. Quanto mais parecido for, ou quanto maior for a porcentagem desse anticorpo que vier da gente, do próprio humano, menor o risco de gerar reações imunes frente a esse anticorpo monoclonal. Bom, o receptor se une aos receptores. O que a PCSK9 faz? É um receptor que ele se une aos receptores de LDL e aumenta os níveis de LDL, certo? Isso é a função desse receptor. Logo, se eu tenho um anticorpo monoclonal que vai me inibir esse receptor, eu vou diminuir a união de LDL com o seu receptor e, consequentemente, eu vou diminuir os níveis de LDL, certo? Ficou claro? Porque aqui eu não coloquei o mecanismo de ação diretamente, senão que eu expliquei o que o receptor faz e, consequentemente, se os fármacos são inibidores, deixa de fazer o que o receptor deveria fazer. Ok. Em relação aos usos, os anticorpos monoclonais, esses anticorpos monoclonais, geralmente, quase nunca, eles vão ser administrados sozinhos, senão que vai estar combinado com terapia com as estatinas, que eu falei que é digamos que a droga padrão de um tratamento hipolipemiante. E em relação aos efeitos adversos, síndrome flu-like, o que é isso? São sintomas de gripe, basicamente isso. E hipersensibilidade justamente porque é um anticorpo que não é próprio nosso, senão que ele está sendo administrado de fora, e ao ser humanizado tem uma pequena porcentagem, mas ainda tem uma porcentagem que não é do humano. Bom, além disso, posso comentar outra coisa com vocês, que os anticorpos monoclonais sempre são administrados por via subcutânea. Sempre. Não tem anticorpo monoclonal que não seja administrado por via subcutânea. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque faz sentido, vocês não vão ter que gravar o porquê que um anticorpo monoclonal não é administrado por via oral. E é justamente isso que eu quero saber. Alguém sabe ou quer tirar, ou quer, sei lá, como é que fala? Quer tentar falar alguma coisa do porquê que não é administrado por via oral, os anticorpos monoclonais? Porque eu preciso gerar uma reação inflamatória do corpo? Não. Não, sei. Porque os anticorpos, vocês concordam comigo que eles são proteínas? Se eu administro uma proteína por via oral, concordam comigo que essa proteína, que seria esse fármaco, que seria esse anticorpo, vai ser totalmente degradado no tubo digestivo?
eu não ia conseguir absorver esse fármaco, consequentemente eu não ia ter ação dele, então não ia fazer sentido eu tomar por uma coisa que não ia me fazer efeito algum. Então, por isso que não é administrado por via, como se diz? Por via oral. E já dou um spoiler para vocês que logo as próximas aulas vão ser de diabetes. Insulina também é uma hormona proteica, por isso que insulina, se vocês conhecem alguém que é insulino dependente, a insulina se administra de forma subcutânea. Aquela canetinha que eles colocam, não é no ombro, né, mas é só para vocês verem a encenação. Mas geralmente na bunda, na coxa, atrás do braço, no tríceps, sempre por via subcutânea pelo mesmo motivo. Porque são proteínas, se eu der por via oral, se degrada e não consegue cumprir o efeito. Nada mais além disso, porque, como eu falei, está tudo em estudos e aqui na Argentina nem aprovado está. Em relação ao ômega 3, que muito provavelmente vocês já conhecem, inclusive se alguém é da mesma época que eu, de idade dizendo, conhecem a aracida, o ômega 3. Então acho que o ômega 3 em si é muito conhecido. Em relação a gerar melhoras a nível do sistema cognitivo, blá blá blá. Isso a gente deixa de lado e hoje a gente vai falar um pouco do ômega 3 em relação ao uso da diminuição do próprio colesterol, certo? Porque, como eu falei, está em estudo ainda, o ômega 3 não tem tanto essa indicação, mas tem estudos já bem avançados dizendo que poderia ser utilizado para isso. Bom, eles vêm principalmente de alimentos marinhos e alguns preparados farmacêuticos, por que isso? Porque a pessoa pode adquirir o ômega 3 já seja pela dieta ou por uma própria preparação sintética dentro de laboratório que forma aquelas cápsulas de ômega 3, mas muito cuidado porque tem muita coisa fajuta. Geralmente a dose indicada a partir dos estudos que estão sendo feitos é algo entre 2 e 4 gramas por dia. E essa dose se supõe, através desses estudos, que vão diminuir os triglicéridos justamente porque eles suspendem uma lipogênese hepática. Para tentar ajudar vocês a pensarem por que eu dar um ômega 3, que é algo meio azeitoso, para um paciente, vai me diminuir triglicéridos e colesterol. Pensem que vocês já estão metendo um lípido para dentro do corpo, que é o ômega 3. O corpo vai entender, já tem o suficiente, não preciso produzir mais. Por isso que impede, supostamente, a administração de ômega 3 impede e suspende a lipogênese hepática. Isso que eu acabei de falar para vocês é para vocês entenderem e relacionarem uma coisa com a outra. Não é assim que funciona, porque não se sabe como funciona. A única coisa que eles fizeram nos estudos é pegar os pacientes que têm alguma dislipêmia, administrar ômega 3 comparado com outros fármacos e viram que o ômega 3 tem um certo potencial de diminuir os triglicéridos. E aí eles fizeram a suposição de que diminui a lipogênese hepática, certo? Por isso que esses dois últimos grupos são uma bosta para falar, porque é tudo uma suposição. Bom, vão estar indicados também em terapia com as estatinas, não vão ser administrados sozinhos, em monoterapia. Supostamente diminuem triglicéridos, aumenta ou mantém a LDL e não muda níveis de HDL. Então, por um lado ele é bom, mas talvez nem tanto, porque manter nível de LDL, se o paciente tem um LDL aumentado, não é algo tão vantajoso para mim. E pode ter ainda o risco de aumentar a LDL. Ok, que eu sei que ele não é uma monoterápia, que vai estar junto com as estatinas, mas de certa forma tenho em conta isso. Em relação a efeitos adversos, alguma intolerância gastrointestinal, como dor abdominal, cólico, náusea, vômito, diarreia, e pode gerar eruptos também. Alguma dúvida? Bom, Por agora, não. eu adoro essa resposta porque eu escuto muito. Por enquanto não, a hora que for sentar para estudar vai aparecer. Bom, não tem problema. Qualquer dúvida, já sabem, mandem no grupo, mandem no privado, mandem vocês se sentirem mais confortáveis. E é isso. A gente se vê semana que vem. Bons estudos, boa semana e qualquer coisa estou por aqui. Obrigada, Lucas. Valeu, Lucas. Obrigada.